Glória a Deus. Estamos vivendo em épocas tão difíceis que para nos manter de pé, somente através do poder de Deus, do Espírito Santo, nos sustentando, nos guiando, nos conduzindo a suportar e superar as circunstâncias da maldade que opera e reina nesse século, neste mundo presente. A Bíblia Sagrada nos adverte de muitos eventos que têm ocorrido no passado, ocorrem no presente e no futuro também. A palavra de Deus aponta para tais acontecimentos. Se nós não tivermos o cuidado de nos revestir das armaduras de Deus, para podermos resistir às astutas ciladas do diabo, nós iremos fracassar em nossas lutas. O Senhor nosso Deus, Ele é o general do exército. Ele governa a terra e tudo quanto há no mundo e no universo, pois todas as coisas foram criadas para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Deus, olhando lá de cima, não viu um justo sequer, e fez-se justiça por todos nós. Veio a este mundo na forma de homem, e como homem anunciou a sua providência, que vem por meio do crer, do arrependimento, crer naquilo que Deus providenciou, que está revelado nas Escrituras Sagradas, que é o poder que transforma a natureza pecaminosa do ser humano. Quando Deus fez o primeiro homem, Deus fez para que ele tivesse uma intimidade eterna com Deus. Até que quando veio a prova sobre a vida do primeiro homem, ele desobedeceu a Deus, deixou de estar sensível a ouvir a voz de Deus e passou a ter um castigo de morte por essa desobediência. E esta morte tem acompanhado as muitas gerações, as pessoas de uma forma que sabemos que ela existe, que estamos sujeitos a enfrentar e que existe também uma providência de Deus para que nós possamos continuar a eternidade com Ele. Por isso que Ele veio ao mundo na forma de filho, amando o mundo de tal maneira que entregou seu Filho na cruz do Calvário, para que todos, sem exceção, sem acepção, todos que olharem para Jesus Cristo e aceitarem, crer que Ele é o Senhor e Salvador do mundo, possam ter a garantia de vida eterna com Deus. E quando nós tomamos uma posição diante de tudo e de todos, nós temos que entender que circunstâncias virão e que a nossa opção, as nossas escolhas farão a diferença. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. Que nós possamos firmar esta confiança em Deus através do que a palavra de Deus revela. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele inicia o Sermão da Montanha, Jesus Cristo, e ele fala sobre as bem-aventuranças. Está escrito assim, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Temos aqui uma lista das bem-aventuranças, qualificações liberada por Deus através de sermão que ele passou para os discípulos que estavam ali assentados, que se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Nós temos aqui dois sinais importantes. O primeiro é se acomodar, assentar-se diante de Jesus Cristo. Se acomodar de uma maneira que esteja disponível para ouvir a voz do Mestre. E diz que os discípulos se assentaram. Os discípulos ali assentaram diante de Jesus Cristo, e quando eles tomaram a posição diante de Jesus Cristo começou a ensiná-los. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode não ter nada nessa vida, meu irmão. Você pode não ter riquezas materiais, nem ter condições financeiras que possam idealizar muitos sonhos materiais e humanos. Você pode não ter nada disso, mas se você tem o Espírito, reconhece que esse fôlego de vida que Deus soprou no primeiro homem, porque quando Deus fez o primeiro Adão, ele era apenas um boneco de barro. E esse homem só passou a ter vida quando Deus soprou o fôlego, o Espírito, sobre as narinas de Adão. E quando Deus soprou nas narinas daquele boneco, ele passou a ter vida. Imagino eu que os nossos órgãos, todo o nosso sangue, tudo que opera no corpo de um ser humano, veio por meio desse sopro de Deus. Para você entender a profundidade e além mais, e muito além da nossa compreensão, quando Deus soprou no primeiro boneco, aquele homem ali formado do barro, do pó da terra, naquele momento, o fôlego de Deus soprou e trouxe vida. Construiu tudo que existe de órgão dentro do corpo humano. A mente, nosso coração, os olhos, e com todos os nossos órgãos, ele deu as suas funções, só pelo seu sopro. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem esse espírito? Então o reino dos céus, o reino de Deus é para você. Você foi obra das mãos de Deus, Criador. Assim como nós podemos contemplar a natureza que existe na terra, devemos nos aprofundar muito mais no espírito e compreender a estrutura que nós temos. E esse espírito um dia vai voltar para Deus que nos deu. E o corpo vai voltar ao pó de onde saiu. E diante de Deus, nós iremos nos apresentar. Iremos prestar conta de tudo quanto fizemos nesta vida, para a glória do nome de Jesus Cristo, como também para a desonra. Nós podemos honrar e desonrar o nosso Mestre. Então, que essa palavra venha de encontro à sua vida, à situação que você esteja vivendo hoje, não importa qual seja, você tem o Espírito de Deus soprado em sua vida. E o reino dos céus é para quem tem o Espírito. Amém? Nós somos o ministério, o princípio é TEM, trabalho evangélico, missão eterna.
divulgue esta mensagem. Amém.